Convido a todos para ir emudecendo aí os microfones e é momento de elevarmos aí o pensamento ao alto, abrindo o coração para receber a paz que Jesus está trazendo ao coração de cada um de nós, e com a paz de Jesus no coração, a serenidade é o estágio que adentramos e que permite a nossa harmonização com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro na tarde de hoje. Eles que aqui estão, como sempre, organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado à sempre presente e atuante corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares, renovadores a cada um de nós, o ambiente em que estamos, aos nossos entes queridos. A cada um deles, o nosso muito obrigado. E assim, tranquilos, com a serenidade de Jesus dentro do nosso coração, deixando ele mais leve, chegamos até as alturas agora, onde Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, estão nos recebendo, nos acolhendo e nos convidando a, juntamente com eles, agradecermos ao Pai da vida pela oportunidade de aqui estarmos e de, a partir de agora, podermos aprender com as lições que a querida Joana de Ângeles e o querido Divaldo nos reservam na tarde de hoje. Por tudo isso, agradecemos, conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, uma boa reunião para todos nós. E agora a reflexão, né, que o querido Divaldo nos convida ao início de cada reunião. A de hoje diz o seguinte: a felicidade é para quem ama e não para Ó, já aquele tá que aberto, olha, deseja eu ser consumo. amado. Se precisar de um Então, SSD, é uma eu não vou comprar, a consequência gente tem que natural aproveitar o que tem. Você acha uma máquina que a gente da colocou, felicidade tire e quando outro a se essência precisar. do amor Uhum. Agora sai HD, se precisar, tem um monte. O que eu vou fazer? voluntariamente. Você escolhe um. Para tirar arquivo, mano, é só abrir esse HD e eu só acho que é. Vou fazer no dia E da Help, mano. Não queria que você ficasse perdendo tempo. Não, não vou mexer, não. Eu acho só que é vou o arrumar Hugo e que cair. está com o microfone ligado aí ou não? Não posso dar bronca em ninguém, porque o Hugo é santo, né? Não posso dar bronca em santo, né? Falta patamar espiritual. Mas, como nós tivemos oportunidade de dizer aí na preparação agora há pouco, né? Cada um de nós aí, ao longo da existência, coleciona muitas coisas, né? Experiências, aprendizado. O que a gente mais coleciona é situações de desperdício, né? Que desperdiça tempo, desperdiça energia, desperdiça foco e desperdiça esse potencial de amar que existe dentro do coração de cada um de nós, né? E não precisa sair dando beijinho em todo mundo aí para expressar esse amor, né? Na verdade, é transmitir a serenidade. Muitas vezes é no olhar, muitas vezes é na conversa, muitas vezes é na percepção do que se pode fazer por aquela pessoa que está na nossa frente, né? Pode ser na calçada. Então, é comum a gente ver isso, me ensinaram muito tempo atrás. Você quer levar paz para alguém? Você vê uma família, uma pessoa caminhando na calçada, você pede para que Jesus abençoe aquela pessoa, aquela família, naquele momento. É uma conexão 50G com as alturas, né? E você não parou de respirar, você não pôs a mão no bolso, você não parou de caminhar, mas você está servindo como um agente que pede pelo bem do outro, não espera nada em troca, porque a pessoa que você não conhece, você não sabe o nome, você nunca vai ver na vida de novo e está cruzando com você na calçada. E aquela bênção que chega naquele momento, a gente muitas vezes não é capaz de imaginar o benefício que vai fazer. Uma outra coisa, no nosso caminho normal, seja de carro, de condução, por quantos hospitais em cada trajeto que nós fazemos a gente passa em frente? Olhar para o hospital, olhar para o céu. Jesus dá um jeito nessa turma aí, né?
é uma direção, uma coisa voluntária, mas é um foco de pensamento, né? Dirigido ao bem. E dito isso, vamos lá. Agora aqui, ó, No Limiar do Infinito. É uma obra que foi psicografada em 1976, com 158 páginas, 21 capítulos, e veio a público aí a primeira edição no ano seguinte, né, 1977, né? E, basicamente, a querida Joana de Ângeles nos traz aqui exatamente a certeza, em cada um dos 21 capítulos, que, mesmo estando aqui, num planeta de expiações e provas, apesar de nenhum de nós ser aquela Brastemp enquanto espírito aperfeiçoado, cada um de nós está aqui, nas experiências que temos a cada dia, no limiar do infinito, porque na espiritualidade a gente aprende. Aqui é a hora da prova prática, né? Para ver se aprendeu direitinho, se faltou alguma coisa, ou se faltou coragem para aplicar. Então, aqui nós estamos no limiar do infinito, e é o que a querida Joana de Anjos, apesar das dificuldades, dos desafios, das limitações, a gente pode aqui se preparar para a eternidade. E se prepara, se a gente se prepara com Jesus, a gente se prepara bem. E, em resumo, é aquela questão lá da escolha dos 3 Cs, né? Que a gente colocou no texto resumo, né? Que resume muito o foco de atividade e o foco das atenções e os objetivos que cada um determina na vida, né? Então, a escolha de um dos 3 Cs, que Cs são esses, né? Antigamente a gente falava CCC, o pessoal entendia que era Centro de Caça aos Comunistas, né? Mas isso é lá na década de 60, perto do Mackenzie ali, o Maria Antônia. A escolha dos 3 Cs, na verdade, que a Joana de Ângeles nos traz, é, primeiro C de convivência, segundo C de conveniência e o terceiro C é de conivência. São 3 escolhas que cada um de nós pode fazer, pela convivência, pela conveniência ou pela conivência. E aí, a explicação que vem, né? Quer dizer, quem escolhe pela convivência entende que a gente vive numa sociedade plural, cheio de heterogêneos, né? Mas cada um depende de muitos outros, né? E por isso, cada um de nós deve e merece respeito, dignidade e ética, né? E tudo aquilo que a gente quer receber, é bom que a gente exerça sobre os outros antes, né? Para ter o funcionamento perfeito da lei de ação e reação. A gente causa ação e a reação que o universo nos dá é na mesma intensidade, na mesma faixa vibratória, né? E aí, se a gente for ver, tudo que nós temos aqui na Terra é compartilhado. Você está num carro, você está num ônibus, num metrô, você está numa sala de reunião, numa sala de aula. O ar que se respira, o ar que está passando pela tua narina agora, já passou pelo pulmão do teu vizinho, da tua vizinha, há meio minuto atrás. E vai chegar aos pulmões de outra, terceira pessoa daqui a pouquinho. Então, a gente compartilha o ar. A gente compartilha a luz que ilumina igualmente a todos. E aí a importância de valorizar, né? Tem um hábito, toda vez que eu chego, já viajei uma barbaridade aí em função de trabalho para todo canto. Primeira situação, chegou no hotel, abençoa aquele lugar, você não sabe quem teve lá antes. Fluidifica positivamente. Se é a tua morada temporária, que Jesus esteja com você ali a cada momento. Fluidifica a parede, teto, tudo, né? E quando você sai, outra prece, para deixar preparado, né? Fluidicamente higienizado para quem chegar lá depois que você, né? Então, isso aí é questão de respeito, né? Ao compartilhamento. Bom, a gente falou do primeiro C, convivência. É uma escolha. Outra escolha pode ser do segundo C, que é a conveniência. Qual é o esquema da conveniência? Primeiro eu, Depois a gente vê o resto. Então, geralmente, quem opta pela
conveniência já está deixando o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo falar em primeiro. E aí revela o caráter egoísta, né? Quem escolhe pela conveniência, caráter egoísta que move aqueles que a gente mais recrimina. É quem escolhe pela conveniência está se igualando com quem corrompe, com quem se permite corromper e ignora que a nossa atitude solidária é a ferramenta que lapida, né, o nosso caráter em benefício nosso e das energias que a gente comunica ao local onde a gente está. E aí, além da convivência, além da conveniência, tem a turma do terceiro C, que é da conivência. Conivência é aquele negócio que muitas vezes a pessoa não. Ah, eu não erro, mas tem alguém errando do meu lado, eu deixo errar e olho para o outro lado. Quer dizer, deixar errar é tão errado quanto praticar o erro, né? Então, não roubar e não deixar roubar, né? Seja lá o que for. E aí a gente tem essa questão de muitas vezes as relações. Ah, não quero brigar, não quero encrenca, né? Acaba se tornando conivente. Quantos pais e mães, pessoas conhecidas, têm filhos e filhas aí que entram pelo caminho das drogas? Primeiro, a pessoa, apesar das evidências, vai, não, imagina, são os amigos que são os errados, né? Mas muitas vezes não conversa, não sai junto com o filho, com a filha, não vê os ambientes que frequenta, não dá aquela orientação que só pai e mãe, quem ama, pode fazer. E aí a maneira, a gente tem um momento lúdico aqui agora, como pensar é de graça, né? Eu fico pensando que da maneira como a gente lida com esses três Cs, né? O modo da convivência, o modo da conveniência ou da conivência, vai determinar. Quando a gente morre, tem aquela transição, aquele confusão inicial, mas na verdade eu acho que todo mundo, depois que cruza o muro da vida, em algum momento chega no poupa-tempo espiritual, ó, né? Então tem guichê de entrada, não tem senha. A gente chega lá, já é atendido, e na triagem eles vão perguntar para a gente como é que você conviveu aí com os três Cs, né? Você teve mais de 50% das tuas decisões baseadas na força da conveniência, né? Aí você vai para uma fila onde tem uma plaquinha lá, tem conserto. Se a gente ocupou mais de 50% das nossas decisões valorizando a convivência, a gente pertence a um grupo lá na espiritualidade daqueles que tem jeito. Não é aquela Brastemp, mas tem conserto, né? Dá para levar, tem futuro, né? E aí, quando a gente vê que responde, eu optei mais pela conveniência, mais da metade das oportunidades de minha escolha, e vai para outra fila lá que tem uma plaquinha escrita fake news. Quer dizer, se a pessoa procurou a conveniência dela, não se dá bem nas situações, aplicou a lei de Gerson, né? Com todo o esmero, gastou oxigênio do planeta, não se melhorou nada e muitas vezes atrapalhou o caminho de outros, né? Então você vai para a fila dos fake news que tem que estudar, aplicar. E quem falar que ocupou as suas escolhas aí no campo da conivência, mais da metade das oportunidades, vai para uma fila que também não é nada elogiosa, e tem a plaquinha lá, cara de pau. Então tem a fila dos cara de pau, a fila dos tem jeito e a fila dos fake news nesse poupa-tempo espiritual, na minha imaginação. E, na verdade, misericórdia de Deus é um negócio muito mais amplo do que a esmagadora maioria das pessoas consegue entender. A gente sempre, por mais errado que esteja, por mais falhas que já tenha cometido, Deus nos dá renovadas oportunidades, né? Então, quem não entrou na fila do tem conserto, entrou na fila do fake news ou do caras de pau lá,
Tem mais uma pergunta que vão fazer para cada uma das pessoas dessas duas filas aí, que a gente colocou aqui. Quantos litros, quantos quilos e quantas horas? Queria fotografar a cara de vocês com essas três perguntas que vão fazer, que vamos ter que responder cedo ou tarde, né? Quando chegar lá, não escapa. Quantos litros? Litro do quê? Quantos litros de sangue você doou ao longo da vida? Quantos litros de suor você verteu, né, no trabalho de assistência a quem estava precisando? E aí, quantos quilos, né? Quantos quilos de roupas, de mantimentos, de materiais de construção você transportou para ajudar quem precisava? E quantos quilos de livros você transportou no teu esforço de propiciar a educação? E aí, o quantas horas, né? Quantas horas você dedicou a doentes, né? Dentro e fora de casa, trabalho voluntário, em quantas ações você doou o seu tempo, né, para enxugar lágrimas de quem estava sofrendo. Então, quantos litros, quantos quilos, quantas horas? E aí eu estimei até aqui uma tabelinha, né? Você está na fila dos fake news lá, né? Que você levou uma vida baseada na conveniência, tá certo? Se você chegar lá e responder, olha, eu verti mais de 100 litros entre sangue e suor. Eu transportei mais de 1.000 quilos entre mantimentos, roupas, né? E livros, em benefício do outro. E eu dediquei mais de 10.000 horas para quem estava precisando. Você já pula para a fila do Tem Conserto. Por mais tropeços que tenha feito na vida, a misericórdia do Pai sempre atinge, né? Cada um de nós. Como eu falei, era um momento lúdico, né, da nossa conversa de hoje, mas simplesmente para fortalecer, para valorizar essa realidade que a gente está aqui, apesar das dificuldades, das limitações, dos tropeços, das escolhas que a gente muitas vezes faz errada hoje e amanhã faz de novo de uma forma mais aprimorada, a gente está no limiar do infinito, né? Citando o nome da obra aqui que nos traz. E na obra Limiar do Infinito, logo na introdução, olha a aula que a querida Joana de Ângeles nos traz. Ela diz o seguinte: deslumbrado ante o resultado das primeiras conquistas espaciais, o homem sonha com incursões mais avançadas e sua mente arde em fantasias quanto às possibilidades de transladar a vida na Terra para outros locais. Ninhos estelares que fulguram em pujança de luz e estesia indescritível. Isso porque naquela época, 76, 77, várias agências espaciais estavam desenvolvendo projetos para montar vilas de moradia em outros planetas, a partir da Lua, Marte e tal. Depois o pessoal resolveu tirar o pé e consertar as coisas por aqui primeiro. E ela segue dizendo: retornando das suas viagens fantásticas, Marco Polo narrava a seus conterrâneos as belezas do Oriente, do Japão, da China e das Índias, enquanto a imaginação cobiçosa dos seus pares ambicionava se apropriar de tão grandes riquezas. Recentemente, como a repetir façanhas do passado, 5 séculos depois, os astronautas conduziram à Terra, para os grandes laboratórios deste mundo, fragmentos de minério que recolheram na Lua. Intrinsecamente, porém, o ser humano continua o mesmo. Busca o infinito dos espaços, procura novos processos para fomentar o progresso e, todavia, destrói metódica e desesperadamente seu berço materno, que é a terra onde nasceu. A tecnologia o empurrou para fora, enquanto a ética não conseguiu trazê-lo para dentro de si mesmo. A religião lhe falou de um Deus exterior e poderoso, mas não conseguiu trazê-lo para dentro de si mesmo. A filosofia o ensinou a decifrar porquês, mas fracassou enormemente ao lhe oferecer visão e atitude que lhe dessem felicidade perante a vida. A abundância e miséria, em meio a uma mistura de sorrisos e de esgares, confundem-se os ideais da beleza
com os surtos da barbárie, num esfuziar de alucinações. Explodem as glórias nos laboratórios, a beleza nos santuários da arte, os heroísmos grandiosos nos campos de batalha, as largas expressões do humanismo, academias, enquanto a delinquência e a alienação tomam as ruas do mundo. A contínua caravana dos que retornam, apesar da teimosa rebeldia dos civilizados agarrados ao prazer, termina por conseguir conclamá-los a adentrarem-se além do pórtico em que se demoram nas questões espirituais, passando a integrar os centros dos seus interesses legítimos. E, nesse sentido, a doutrina espírita vem realizar o ministério para o qual se destina, que é recristianizar o homem e prepará-lo para as maravilhas da vida maior. Então, daí a gente já teve aqui, dá para falar até amanhã cedo só sobre esse trechinho de introdução que a querida Joana de Ângeles nos trouxe, né? E aí a gente escolheu lá o capítulo 5, que é uma confusão que muita gente faz, né? Questão do livre-arbítrio e do determinismo. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida porque já estão programadas. Das mais alegres às mais infelizes. Está determinado. Isso aí é o tal do determinismo, como diz a filosofia. E tem outras coisas que são consequências das nossas escolhas. Então, quando tem problema, quando tem alguma dificuldade, quando alguma coisa dá errado na nossa vida, de cada 10 situações, Emmanuel já explicou, de 10 situações que as coisas não saem como a gente quer nesta vida, uma tem a ver com o determinismo, quer dizer, a gente arrastou isso e pediu para que acontecesse daquela maneira. As outras 9, consequência de escolhas erradas que nós fizemos depois que nascemos desta vez. Então, um pouquinho de humildade, serenidade, não joga tudo na conta do Criador, né? Porque o que ele quer é que a gente melhore, e a misericórdia dele veicula as oportunidades para a nossa melhoria. E aí, sobre determinismo e livre-arbítrio, a querida Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a cada momento o espírito está fazendo, modificando, renovando seu destino. Pensamento e ações são os agentes responsáveis pelas alterações que lhe cumpre vivenciar. Reservado à glória espiritual, determinismo irreversível, quer dizer, a glória espiritual está na nossa caminhada, a gente não escapa dela, pode chegar mais cedo ou mais tarde, mas da glória espiritual nenhum de nós escapa, né? Um dia. O ser cumpre sua jornada pela senda que mais lhe agrada, desde quando adquiriu o discernimento, o livre-arbítrio. Não obstante a destinação feliz que a todos está reservada pelas leis divinas, o avançar, estacionar pelo caminho ou atrasar o momento de fruir, de beneficiar-se com a felicidade, depende do ser e das suas decisões. A escada evolutiva se sustenta nas conquistas pessoais em que o espírito se firma. Cada passo rumo ao progresso lhe dá mais força e experiência. Cada nova conquista resulta das conquistas anteriores. Cada conquista na direção do bem é inalienável, pois se agrega ao íntimo do ser, o qual pode estagiar por tempo indefinido em qualquer situação em que se permita fixar por processos negativos, patamar do qual só se libertará quando resolver superar os impedimentos e ressarcir os males que tenha praticado ou que tenham permitido que outros praticassem em seu nome. E o que dizer dos que transitam na miséria social e econômica, portando bom humor e esperança, parecendo felizes a cada dia? Quantos outros, suportando as difíceis situações do trabalho exaustivo e humilhante, que rendem graças ao conseguirem obter o magro pão de cada dia? Eles sentem ou sabem intimamente que estão se soerguendo do abismo a que se precipitaram pelo egoísmo, pelo descrédito às soberanas leis e ansiosa busca de ascensão. Neste nobre certame não lhes falta o socorro de generosas mãos espirituais, que, em nome do Pai, reconhecem que cada uma destas almas tombou no passado, mas se esforçam no presente para evoluir, recuperando assim o tempo e os esforços mal aplicados em sonhos pretéritos de loucura.
Isso acontece muito comum. A gente passa por uma situação, aprende com ela e olha para trás e fala: nossa, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Né? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu decidi daquela maneira? E a querida Joana de Ângeles segue dizendo: promovem-se hoje pela dor, exatamente naquilo que não souberam ou não desen... ou que desdenharam conseguir pelo amor. E assim as provações espontaneamente aceitas representam conquistas e ajustes entre os numes tutelares e os espíritos que reencarnam consubstanciados no livre-arbítrio destes. As expiações são cirurgias terapêuticas de reordenação energética, ásperas muitas vezes e abrandadas pela misericórdia do Pai frequentemente. São impostas pelo determinismo das leis para o bem daqueles que se deixaram colher nas malhas do egoísmo desvairado, das loucuras descabidas, da insensatez demorada. Os pensamentos e os atos são, por isso, os agentes responsáveis pelos sucessos e fracassos que pesam na consciência de cada criatura. Então, vigiai e orai, né? O vigiar sempre vem antes da oração. Então, vigiar o que se pensa, vigiar maneira como se age, o que nos move, né? A pensar, que nos move a agir, e aí a gente vai descobrir se precisa consertar alguma coisa, apertar algum parafuso solto, se já estamos, né, na direção certa. Essa hora, normalmente, algum passarinho me diz que está faltando 3 ou 4 minutos. É isso mesmo? 4 minutos, Paulão. 4 minutos? Então, acho que é hora de fazer a prece, né, Hugão? Depois a gente dá sequência aí. Então, convido cada um de vocês aí a elevar o pensamento neste momento. Agradecidos que estamos, né, por tudo isso que estamos recebendo, através do amor de Jesus, da dedicação da querida Joana de Ângeles e do trabalho caridoso do querido Divaldo, nosso muito obrigado. Juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por aqueles companheiros e companheiras que não puderam estar conosco na jornada de hoje, por aqueles que jazem neste momento em leitos de hospitais, em celas de prisão, por aqueles que se encontram neste momento em centros cirúrgicos. Vibramos também pelos lares que não encontram harmonia, pelos corações que não encontram a paz e por todos aqueles que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. Pedimos que estas singelas vibrações que se reúnem neste momento no centro desta corrente possam, com a permissão de Jesus, ser distribuídas às caravanas de socorro que levam lenitivos a todos que sofrem na crosta terrestre. E assim, agradecidos com as nossas vibrações bem intencionadas na direção dos que sofrem, já emitidas, momento de louvar ao Pai, através da prece que Jesus nos ensina, que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, deu tempo. Agora eu vou molhar o gogó com uma coisa que, ó, vou desafiar, pela cor não dá para ver, mas isso aqui, jovenzinhos e jovenzinhas, esqueçam que não vai saber o que é. Isso aqui é coisa que velho sabe, nem todos, e que caipira sabe também, mas nem todos. Cambuci. Tem o bairro do Cambuci aqui em São Paulo, né? Porque só tinha plantinha de cambuci, da onde saiu esse chá, que eu, como sou chique, misturo com água com gás e vira cambuci frisante. Então, saúde, hora do querido Santo Hugo, dedo no gatilho aí, Hugão. Voltamos na sequência. Saúde para vocês. Vamos olhar que tiozinho aqui está com a garganta seca.